Vitório Pacatini, falei certo? Pois não, bem-vindo. Obrigado. Muito agradecido. Senhores, queria agradecer imensamente ao deputado Chico Alencar, em meu nome, em nome de toda a ufologia brasileira e do povo brasileiro, por estarmos aqui. Sou Vitório Pacatini, como bem pronunciou o deputado Chico Alencar, tenho origens italianas, sou mineiro de Belo Horizonte. Parte da minha infância eu passei na terra do Rei Pelé, o atleta do século, Três Corações, que se situa ao lado de Varginha, 25 quilômetros apenas. Para quem não conhece Varginha, permitam-me, é uma mini São Paulo, é uma cidade desenvolvida, carinhosamente chamada de Princesinha do Sul de Minas. Uma cidade com índice de desenvolvimento humano muito grande e que foi palco do maior caso da história da ufologia brasileira e do mundo, lado a lado com o caso Roswell, que aconteceu nos Estados Unidos em 1947. Só que Varginha, em diversos aspectos de sua logística, testemunhos civis e militares, tempos e movimentos, já até superou o caso Roswell. Eu diria aos senhores, depois de mais de 18 anos de expedições ao campo, num grande grupo de pesquisa ufológica de Belo Horizonte, o CICOANE, Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados, assim que tomei conhecimento pela mídia dos acontecimentos em Varginha, me desloquei para lá, onde minha mamãe, Rosa Pacatini, ainda residia na cidade, e lá montei uma base operacional. Logo que cheguei lá, procurei meus colegas de infância, porque Três Corações tem um gigantesco batalhão de infantaria de guerra, que se chama ESA, a Escola de Sargento das Armas. Então, senhores, eu venho aqui de peito aberto, eu não estava com medo de nada em 1996, não estou com medo de nada em pleno 2025. É por isso que eu estou aqui na presença do deputado Chico Alencar, nossos colegas da ufologia brasileira, a maior ufologia do mundo, é a ufologia brasileira. Queria deixar isso registrado. Chegando em Três Corações, eu pedi ajuda para os amigos de infância. Eu fui alfabetizado em Três Corações, muitos amigos meus lá na escola, quando eu era pequenininho, tinham seus pais dentro do meio militar, a ESA, a Escola de Sargento das Armas. Grande escola, fomos os melhores sargentos de toda a América Latina. Os seus pais os influenciaram a se tornarem militares mais tarde. E foi por intermédio dos meus amigos de infância, que foram alfabetizados juntos comigo, que eu tive acesso a um conjunto de informações que nos permitiram desvendar grande parte das ocorrências em Varginha. E eu estou aqui assegurando aos senhores, o que se sucedeu em Varginha é algo inédito e se transformou em uma polêmica nacional, muito em função da desinformação que o meio militar, como tática, empreendeu para criar o ridículo e desacreditar toda a pesquisa. Eles falharam. Rigorosamente eles falharam. Quem venceu foi a ufologia brasileira. Porque nós descobrimos que, em hipótese alguma, as criaturas avistadas em Varginha, inicialmente por Kátia, Liliane e Valquíria, não eram macacos estranhos, esquisitos, oriundos de cavernas desconhecidas. A Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, já mapeou o estado de Minas Gerais em suas cavernas. Não existe nenhuma caverna em Varginha. Se existisse, os cidadãos varginhenses saberiam disso. Aquela criatura que estava lá não era um cachorro diferente, um gato diferente, porque as Forças Armadas não iriam empreender toda uma operação militar para sair da cidade de Três Corações, agindo de forma sigilosa, entrar na cidade de Varginha sem avisar o prefeito, o vice-prefeito, a Câmara dos Vereadores, os secretários. Eles movimentaram toda uma operação de segurança nacional, não foi para capturar um cachorro diferente, um gato diferente. Eles sabiam que aquelas criaturas que lá estavam eram seres extraterrestres. E assim, agiram em silêncio, interditaram ruas, impediram o acesso de populares,
movimentaram caminhões militares do Corpo de Bombeiros, capturaram essas criaturas. E o que as pessoas pensam que se tratar de uma criatura ou ET de Varginha é porque assim foi denominado pela mídia. Hoje nós temos certeza absoluta que podemos identificar o horário, as operações, quem participou, quem comandou, pelo menos 5 dessas criaturas, que foram capturadas em horários distintos e retiradas da cidade de Varginha de forma extremamente sigilosa, contando com o apoio das forças militares, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Queria dizer aos senhores que a intimidação foi gravíssima. Paramos de contar as ameaças de morte por telefone, inclusive paramos de atender ao telefone. Não só eu, está aqui presente na mesa o meu irmão, parceiro, Marco Antônio Petit, o maior ufólogo do mundo. Estava lá na época, prestando seu apoio, juntamente com Claudeir Corvo, professor Irene Granque, e um conjunto de fantásticos colegas. Irmãos Mondini, o Boaventura. Atualmente, contamos com o apoio da Fernanda Pires, que está no Canadá. Um grupo de ufólogos que se uniram em torno da pesquisa. Realizaram um IPM, um inquérito policial militar. Eu fui intimado a comparecer, senhor deputado. Prestei depoimento por 4 horas. Com toda a intimidação, porque eles não só queriam saber como eu obtive tanta informação do meio militar, eles queriam pegar os meus informantes. Nunca puseram as mãos em nenhum dos meus informantes. Eu os protejo até hoje, juntamente com a ufologia brasileira. Tiago Tiquete conhece a história toda, é o editor da revista UFO, conhece plenamente o contexto. E, além disso, queriam imputar a mim um ilícito penal. Eles queriam me privar da minha liberdade, como se por acaso fazer pesquisa ufológica fosse contra a Constituição brasileira. Todo um processo de intimidação que não deu certo. Não levaram absolutamente nada para, no final das contas, fazerem uma acusação mentirosa, alegando que a criatura de Varginha, porque inicialmente, senhor deputado, eles disseram que se tratava de o major-chefe das comunicações da base militar, teve a audácia de vir a público inicialmente dizer que se tratava de um casal de anões muito feios e deformados, onde a mulher estava grávida. Eu estou aqui atestando aos senhores, não só eu, a ufologia brasileira, a população de Varginha, nunca viu esse casal de anões em Varginha. Portanto, é uma mentira. Ao transcorrer do... Não, eles não citaram. Eles citaram um outro contexto, que é o que eu vou dizer na sequência. Como o casal de anões não colou, não deu certo, no final do IPM, para dizer que nós todos somos, enfim, invencionistas, não sabemos de nada, somos loucos, inventaram que se tratavam do Mudinho, um cidadão normal que tinha apenas um pequeno retardamento mental, não conseguia articular muito bem as palavras. Esta foi a conclusão do inquérito parlamentar, militar. Né? Eles alegaram que a criatura era o Mudinho. Então, repare, o Mudinho tem um efeito multiplicador. Foi o Mudinho que estava pilotando a nave, que passou na frente da fazendinha do casal Eurico e Oralina. Aí depois o Mudinho ficou lá no local, no bairro Jardim Andere, onde as 3 meninas o avistaram. Depois o Mudinho foi capturado pelo policial Marco Elixerese, da Polícia Militar de Varginha, que veio a falecer. Depois o Mudinho é que passou no Hospital Regional, ele que passou no Hospital Humanitas, foi ele que Dona Terezinha Klepp viu dentro do zoológico. Então, criaram o IPM para, no final das contas, trazer esta farsa. Nós viemos a público, denunciamos tudo, estou aqui alegando publicamente, jamais foi o Mudinho. A imagem dele foi alterada com CorelDRAW, um software que trabalha imagens, para ele ficar mais parecido possível com a criatura, uma criatura completamente diferente dos padrões humanos. Eu gostaria de... E o Mudinho... A pergunta... Eles alteraram a imagem dele e alegaram. É o Mudinho. Foi esse efeito multiplicador, ok? Então, eu diria, implantou-se o sigilo. Não cabe a nós tentar explicar por que as forças militares, não só do Brasil, mas do mundo, ocultam a existência de seres extraterrestres.
provavelmente porque estão se valendo de engenharia reversa quando conseguem ter contato com essas naves e essas criaturas, para absorverem tecnologia de propulsão, navegação espacial, comunicação, né, metalurgia, e também para evitar o pânico na população, provavelmente em função de razões filosóficas e religiosas. Eu finalizo dizendo aos senhores com absoluta certeza, o que aconteceu em Varginha é o maior caso da história da ufologia do Brasil e do mundo. E gostaria de dizer que toda a intimidação que tentaram também silenciar a ufologia brasileira, não funcionou. Viver sob a égide do medo não é opção para ninguém. E eu gostaria de encerrar parafraseando o maior editor de ufologia do mundo, a J. Gevaé. Fica frio, meu amigo. Você não está sozinho. Obrigado. Obrigado, Vitório.